18h01. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Atenção, emissoras que vão entrar em conexão com Cidade em Revista. Toque de alerta. Está começando a Cidade em Revista, o noticiário do dia passado a limpo, a política estadual, as ações governamentais, a segurança pública, a cidade, o estado, o Brasil e o mundo no seu rádio. A Cidade em Revista, comando Paulo Roberto. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. É Paulo Roberto, no seu dia a dia. Ele vem, defende o povo, faz um rádio novo e aprova o correto. Comunica com alegria, faz o dia a dia, microfone aberto. Faz você pensar um pouco neste mundo louco e deseja o certo, comunica com seriedade. É Paulo Roberto, seu dia a dia. Paulo Roberto, seu dia a dia. É Paulo Roberto. De tanto ver triunfar a nulidade, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça e de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da honra, rir-se da verdade e a ter vergonha de ser honesto. É de Rui Barbosa. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Está começando o Cidade em Revista. É o resumo das principais notícias do dia aqui na sua Camisa 10 FM. Produção e apresentação de Paulo Roberto. Nossos parceiros comerciais: Unifacisa, o maior centro universitário do Nordeste. ESAC, Escola Superior de Aviação Civil. Anatólio Seguros, o seu corretor de seguros que atende às 24 horas do dia. E Colégio Autêntico, a certeza do sucesso do seu filho. Parceiros institucionais: Prefeitura e Câmara Municipal de Campina Grande. 18h04 na Paraíba. Os destaques do programa desta última terça-feira do ano de 2022. Procuradoria-Geral da República vai ao Supremo contra indulto de Natal do presidente Bolsonaro. E na reta final do mandato, Jair Bolsonaro nomeia assessores que vão trabalhar com ele a partir do dia 1º de janeiro. O presidente deve viajar para os Estados Unidos amanhã. Comandante do Exército antecipa a saída. Flávio Dino pede suspensão de porte de armas no Distrito Federal. O Supremo Tribunal Federal vai mudar o seu regimento interno e as regras de atuação no governo de Lula serão diferentes das de hoje. Simone Tebet aceita ser ministra do Planejamento sem a gestão dos bancos públicos. Servidores do governo do estado da Paraíba começam a receber os últimos salários de 22 amanhã, dia 28. O Cidade em Revista já está no seu celular, seu rádio, seu tablet, seu computador, nas principais plataformas digitais e na rádio Camisa 10 FM.
18h06 agora. A audiência do rádio na internet vem aumentando dia após dia e sentimos orgulhosos de participar deste crescimento desde 1997. Radios.com.br, criado para levar o rádio aos 4 cantos da terra. Acesse agora radios.com.br. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shopping, em João Pessoa, no Manaíra Shopping. Colégio Autêntico, da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a família, na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Eu acompanhei 27 eleições presidenciais. Narrei a carta de Getúlio Vargas ao povo brasileiro em 1954 e também a chegada da urna eletrônica em 1996. Ainda estive presente em 2 impeachments, sendo em 1992 e 2016. Neste ano, estarei presente para contar mais essa história da nossa nação e levar em primeira mão o futuro aos ouvintes. Rádio, há 100 anos contando e criando histórias no Brasil. Uma campanha da Amirte. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. O restaurante O Bananal tem a melhor comida regional da área de Campina Grande. O picado é o mais tradicional. O miúdo de galinha nem se fala. Tem bode guisado, bisteca suína, galinha guisada, picanha e uma carne de sol especial. Restaurante O Bananal, na estrada Campina Grande, Lagoa Seca. Os galegos do Bananal ouvem o Cidade em Revista todos os dias. Rádio Camisa 10. Música e informação com classe. Criado em 1997, o portal radios.com.br é o maior e mais antigo site de rádios online do Brasil. São mais de 20 milhões de acessos mensais. Acesse e ouça milhares de emissoras do mundo todo. Disponível também para Android e iOS em www.radios.com.br. Avaliações contábeis são importantes para a segurança da sua empresa. O acompanhamento do dia a dia por uma equipe gabaritada dá tranquilidade para a empresa funcionar sem atropelos. A Asconf agora é Versátil Avaliações Contábeis. A mesma equipe do Djalminha passa a ser comandada pelo Ari e pela Valdemira. Os detalhes da contabilidade da empresa com as orientações necessárias para evitar problemas. Cuida também do imposto de renda pessoa física. Versátil Avaliações Contábeis, no mesmo endereço da antiga Asconf. É na Vila Nova da Rainha 534, Sala 3, com o telefone 3341-3727. 3341-3727. Versátil Avaliações Contábeis. A contabilidade sem atropelos. Rádio Camisa 10 FM. Um show de música para você. Desperte o seu máximo. Uma nova realidade pode estar mais próxima do que você imagina. Dê o primeiro passo para a sua história acadêmica e abrace a sua liberdade. Vem para a Unifacisa, o lugar de gente que pensa gigante, que é imerso em conhecimento estruturado em pesquisa e vive emoções de fazer o coração disparar. Unifacisa, de volta aos melhores sonhos. Inscreva-se, vestibular.unifacisa.edu.br. O aplicativo Radiosnet é o mais usado no Brasil para se ouvir rádios no celular. Tenha o seu gratuitamente acessando radiosnet.com. Baixe agora em radiosnet.com e ouça a programação da sua rádio favorita. É de graça. Acesse radiosnet.com e baixe agora mesmo.
Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. 18h11 na Paraíba, pontualmente 6h11 agora. Tudo bem, minha gente? Tudo legal? Saudações sinceras a todos. Espero que estejam na paz, na tranquilidade, com saúde, esperançosos de que o ano novo chegue com muitas coisas boas. Há sempre essa esperança por parte de todos nós e devemos seguir otimistas, porém realistas. Aquela filosofia do meu saudoso amigo Ivan Farias: cabeça no lugar e os pés no chão, para que a gente possa viver mais tranquilo dentro da realidade. Não saia do mundo real para o mundo de ilusão, de utopia, que não leva ninguém a lugar algum. Você viver enganando a você mesmo. Então que vivamos na realidade, mas que vivamos bem, que vivamos tocando a vida e aproveitando o tempo que nos é reservado neste planeta que alguns chamam de Vale de Lágrimas. Você pode transformar o Vale de Lágrimas num vale de sorrisos, de alegria, de felicidade, dependendo da sua forma, da sua maneira de viver. Depende de cada um de nós. Fefé Cavalcante, Afonso Marreiro, meu amigo Lídio Meira, Wilson Barbosa Melo Peninha, ministro Marconi Farias e Nieta Cardoso, ministro de Lagoa de Roça e vereadora. Muito obrigado a vocês pela audiência. A todas as pessoas que já estão se posicionando e se manifestando pelas várias plataformas digitais, como meu amigo Soldado Teixeira, como Teixeira está lá em Remígio, João Luiz Bombeiro, de folga na cidade do Ingá, Dr. Gildo Lima do Nascimento, Aloysio 10 anos, Marcos Alfredo, Subtenente Josenberg, Nogueira, velho sargento lá de Barra de Santa Rosa, Arthur Vieira, muito obrigado pela audiência. Isabela e Bebeto. Bebeto disse que está indo correr. Vai correr, mas está na audiência. Tranquilidade, paz. Estamos bem, estamos tranquilos. Barriguinha cheia. A sobra da ceia natalina já foi, já acabou. Você tem que pensar agora na ceia da virada, no jantar da virada. Professora Geovita Maranhão já disse que vai fazer a virada em Desterro, que é a sua cidade natal. Cada um vai escolhendo aí o que fazer, com quem fazer e o local onde estará na despedida de 2022 e nas entradas, como dizem os mais antigos, de 2023. Doutor Wilson Siqueira também manda mensagem aqui. Diga a Araújo Neto que eu estou desejando boas entradas. Olha só, não tem um duplo sentido não nessa sua manifestação, doutor Wilson Siqueira. De todo modo o recado está dado. Juarez Amaral é que vez por outra caía nessas pegadinhas. Os caras mandavam umas frases assim, meio tipo Genival Lacerda, tipo João Gonçalves, e Juarez, pá, aí só percebia depois que tinha dito. Aí era motivo de uma risadagem geral. Seis e 15 na Paraíba. Final de ano, última terça-feira. Só temos a partir da meia-noite de hoje mais 4 dias desse ano e muita coisa acontecendo. Muita coisa acontecendo.
porque nós estamos no período de transição, de mudança de um governo para outro. Muitos dos acontecimentos são do desejo de uma boa parte da população. Outra parte do povo brasileiro não aceita de bom grado essas transformações e essas modificações que vão acontecendo, mas não adianta você ir contra a realidade. Você pode não gostar, você pode não concordar, mas é preciso, meu amigo João Barros, o homem da vez dos municípios, é preciso entender o processo, é preciso entender o que está acontecendo, e quando vivemos numa situação de democracia é preciso que aceitemos as regras do jogo. Para muitos amigos meus que são bolsonaristas, que votaram em Bolsonaro, que chamam Bolsonaro de mito, que desejaram que Bolsonaro continuasse mais 4 anos no poder, pessoas que acham que a eleição foi fraudada. Há essas pessoas no Brasil e você não pode dizer que não. Eu quero passar as primeiras informações do programa de hoje. Vejam como a pancada do bombo vai mudando quando a pessoa está para sair do poder, e principalmente, Araújo Neto, depois que sai do poder. Também para o Wilson, boas entradas, com toda a estrutura nesse fim de ano. Olha, Wilson, resposta imediata do Marajá Araújo Neto. Ele chama Araújo Neto de Marajá. Não sei por quê. Marajá é coisa lá do tempo de Fernando Collor de Mello, faz tempo. O Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras, escolhido por Bolsonaro para 2 anos e depois mantido na PGR por mais 2 anos, contrariando todo o Ministério Público, porque Augusto Aras não estava naquela lista, ou se estava, não era o primeiro da lista, deu um rolo danado, foi prestigiado o tempo todo pelo presidente Jair Bolsonaro. Sabe o que foi que Augusto Aras fez hoje? Foi ao Supremo Tribunal Federal com uma ação direta de inconstitucionalidade, ADIM, contra o indulto de Natal que Jair Bolsonaro assinou. Vocês imaginem como não deve estar o presidente Jair Bolsonaro a essa altura, às 18h18, após ter tomado conhecimento dessa manifestação de Augusto Aras. Muita gente está dizendo traidor, sacaneando o presidente que botou você lá, rapaz, que manteve você por mais 2 anos, mesmo com todas as críticas da imprensa, que nunca um procurador-geral da República foi tão criticado como Augusto Aras. Nem o Geraldo Brindeiro, lá no tempo de Fernando Henrique Cardoso, que ficou conhecido como engavetador-geral da República, recebeu tantas cacetadas como o Augusto Aras. E Bolsonaro prestigiou o tempo todo. Agora que o homem vai sair, faltam 4 dias, Augusto Aras entra com uma ADIM contra o indulto natalino que Bolsonaro assinou. Indulto de Natal é prerrogativa do presidente da República, todos nós sabemos disso. Estudante do primeiro período de curso de Direito de qualquer faculdade de Direito do Brasil sabe disso. O presidente da República perdoa quem ele quiser, concede o indulto a quem ele quiser, dentro das regras do jogo. Dentro das regras. É prerrogativa do presidente. Tanto que, lá em 2017, salvo engano da minha parte, Michel Temer assinou o indulto de Natal, tirando da cadeia criminosos do colarinho branco, pessoas que tinham sido presas na Operação Lava Jato. Estão lembrados? Foi uma grita no Brasil todo: oh, não pode, vamos ao Supremo. E o ministro Alexandre de Moraes, nomeado para o Supremo por Michel Temer, respondeu que é prerrogativa do presidente. O presidente assinou, está assinado e tem que se cumprir. E agora mudou, foi? A Constituição mudou. Vocês estão vendo como é que as coisas acontecem no Brasil? Quando eu digo aqui, dentro dos meus parcos conhecimentos do direito, que eu nunca me arvorei de ser jurista nem constitucionalista, não sou nada disso. Eu sou um radialista curioso que gosta de ler e que fiz um curso de direito para ter noções, pelo menos, de como é que a coisa, o ordenamento jurídico funciona no Brasil.
Quando eu digo aqui que nós vivemos uma situação de insegurança jurídica, tem gente que não acredita. Tem gente que me contesta. É como aquele perdão que Bolsonaro deu ao deputado Pirituba, lá o Silveira, o Daniel Silveira. Prerrogativa do presidente. Ele perdoa quem ele quiser. Está na lei. Se está errado, muda a lei, meu filho. Enquanto a lei não for mudada, é prerrogativa, como foi de Michel Temer, foi de Lula, de Dilma, é de Bolsonaro, e vai voltar a ser de Lula novamente. Agora, por que é que no Brasil de hoje um pode e outro não pode? É isso que eu não consigo entender. E nem a população, quer dizer, a população que enxerga um palmo à frente do nariz. Não vai conseguir entender. Os teleguiados, os fanáticos, os pipiritubas, os piracicabas, como eu chamo, esse aí é oba-oba, né? Maria vai com as outras. Se for a favor do seu, tá ótimo. Se for contra aquele que ele não gosta, tá maravilha. Só não pode ser contra o dele. Aí não dá. A legislação deve valer para todo mundo. Então, Augusto Aras foi hoje à tarde ao Supremo contra o indulto natalino concedido pelo presidente Jair Bolsonaro, que vale para muitas situações, incluindo os militares, policiais civis que tenham participado de determinadas ações, e tem os critérios, não é de todo jeito e para todo mundo, não. Esse decreto que Bolsonaro assinou na última sexta-feira beneficia, por exemplo, aquele pessoal lá do Carandiru, em 1992, fez 30 anos agora, em outubro. Vocês lembram que 111 presos morreram? Tinha uma rebelião no presídio, chamaram a polícia para conter a rebelião, e a polícia disse que os bandidos estavam lá dentro armados e atirando nos policiais. Aí os policiais meteram bala, mataram 111, mataram não, eles morreram, né, no confronto, é diferente. Porque uma coisa é você matar e outra coisa é a pessoa morrer. Então, na petição ao Supremo, Augusto Aras afirmou que partes do decreto assinado por Bolsonaro estão violando a Constituição, porque beneficiam agentes de segurança pública condenados por crimes que não eram considerados hediondos no momento de sua prática. Vocês entenderam? Homicídio passou a ser considerado crime hediondo no Brasil em 94, 2 anos depois do fato lá. Na época não era. E a lei retroage para prejudicar? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Segundo o Procurador-Geral, a Constituição brasileira veda indulto para crimes hediondos. Aferição que deve ser feita não no momento da prática do crime, mas sim na data da edição do decreto. Quem foi que disse isso? A lei a gente aprende também no primeiro período do curso de Direito. A lei não retroage para prejudicar. Todo rábula, todo acadêmico, todo advogado sabe disso. Mas no Brasil as coisas vão mudando de acordo com a capa do processo, como gostava de dizer o ministro Marco Aurélio Mello. O que é que ele queria dizer com isso? É que quando você pega a capa do processo, vê quem é o réu. Dependendo do réu, o julgamento pode ser de um jeito ou de outro jeito, segundo dizia quando estava na ativa, deve dizer ainda, o ministro Marco Aurélio Mello. Reta final do seu mandato, o presidente Bolsonaro, que deve viajar amanhã para os Estados Unidos. Você, meu amigo, militar da reserva, você da ativa, você que acredita que Bolsonaro vai continuar sendo presidente da República, o presidente vai se despedir amanhã de sua equipe e viajar para os Estados Unidos. Vai para a Flórida encontrar minha amiga Lodinha Pinto, que viajou na última sexta-feira. Bolsonaro vai a convite de Donald Trump, ex-presidente. Vai para Mar-a-Lago, um condomínio que o Trump possui lá na Flórida. Vai ficar lá o tempo que quiser, tudo 0800. Mansão, barco para passear, tudo que ele quiser. Limusine para andar. 0800, 1 mês, 2 meses, 3 meses. E para você que não tem conhecimento, sabe o que Bolsonaro fez hoje? Ele escolheu os seus assessores que vão permanecer consigo a partir do instante em que ele não for mais presidente da República.
todo presidente que está saindo, ele tem, por lei, o direito à prerrogativa, a não ser que mude. Para Bolsonaro não pode, né? Para os outros pode. Pode e vai poder nomear 8 pessoas que vão ficar sendo seus assessores com salários mensais pagos pela Presidente da República, porque Michel Temer tem, Dilma Rousseff, mesmo que foi destronada, tem, Lula tinha, Fernando Collor de Mello ainda hoje tem, Zé Sarney também, Fernando Henrique, todo mundo tem. Então, para você que não sabia, a legislação dispõe sobre a organização da administração pública e diz que todo ex-presidente tem direito a 8 funcionários e que essas despesas devem ser custeadas pelo caixa da Presidência da República. Tem direito a 2 carros blindados, motoristas, segurança da Polícia Federal, combustível, tudo. E vou passar agora para vocês as pessoas que Jair Bolsonaro escolheu, que vão continuar trabalhando com ele, sendo seus assessores. João Henrique Nascimento de Freitas vai ser assessor especial. Ele é o atual assessor-chefe da Presidência da República. Max Guilherme Machado Moura vai ser assessor. Ele é 1º sargento da Polícia Militar do Rio de Janeiro e uma das pessoas mais próximas ao presidente Jair Bolsonaro. Chegou a disputar uma vaga de deputado federal este ano, tendo 9.489 votos, obviamente não sendo eleito. O terceiro chama-se Sérgio Rocha Cordeiro, também será assessor. Ele é capitão da reserva. Foi na casa dele que Bolsonaro fez as lives durante as eleições. Você lembra quando o TSE proibiu Bolsonaro de fazer as lives no Palácio da Alvorada? Até isso, não pode não. Aí o senhor pode fazer a live em outro lugar. Aí não. Aí Bolsonaro foi para a casa do Sérgio, gravava lá. Mas o assessor Marcelo Costa Câmara, hoje ele é assessor especial do gabinete da Presidência da República. Ele também é apontado como um homem que passa informações importantes. É o homem da inteligência do S2 do presidente Bolsonaro. Ricardo Dias é suboficial da Marinha, vai ser assistente de Jair Bolsonaro. Estácio Leite da Silva Filho será assistente técnico, é 2º sargento do Exército Brasileiro. Jossandro da Silva também será assistente técnico, 2º tenente do Exército Brasileiro. E Osmar Crivellati também será assistente, é 2º tenente do Exército Brasileiro. Esses indicados vão trabalhar na Diretoria de Gestão de Pessoas da Secretaria Especial de Administração, que é subordinada à Secretaria-Geral da Presidência da República, e já assumem os seus cargos a partir do dia 1º de janeiro. Vou passar também para os meus queridos amigos ouvintes e minhas amigas ouvintes o que é que diz a lei. É a Lei 7474, uma lei de 1986. Diz que todos os ex-presidentes da República têm direito aos seguintes benefícios: 4 servidores para segurança e apoio pessoal, 2 servidores para assessoramento superior, 2 veículos oficiais da União blindados e 2 motoristas. Entenderam? Vou repetir. 4 para segurança e apoio pessoal, 2 servidores para assessoramento superior, 2 motoristas, aí são os 8, né? 4 mais 2 mais 2. E 2 veículos oficiais, carros oficiais da União blindados, placa especial, combustível à vontade, conforme os ex-presidentes, todos os vivos têm. Sarney, Collor, Lula tinha até agora e voltará a ter na ativa muito mais, Dilma Rousseff, Michel Temer, e vai valer também para o presidente Jair Bolsonaro. São 6h30 na Paraíba. Vocês estão entendendo agora que Bolsonaro vai sair ou não? Claro que essa pergunta eu estou fazendo àquelas pessoas que entendem e acham que daqui para sábado algo estranho vai acontecer
e que não tem posse de Lula, não tem um monte de gente dizendo isso? O presidente já nomeou os seus assessores, o presidente vai fazer uma despedida amanhã e vai viajar para os Estados Unidos sem data certa para voltar. Entenderam? Esse é o mundo real. Agora, se você quiser viver no mundo de ilusão das mensagens que estão chegando aí no WhatsApp, que eu também recebo, aí você vai por esse caminho aí. Sai um decreto, não sei de quê, entendeu? O mundo real é esse que eu acabei de retratar. E mais, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, acertou hoje com o comando do Exército e com o futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, que o pessoal será retirado da frente dos quartéis. Primeiro eles vão pedir para que o pessoal saia. Vai para casa e... Se não sair, a ordem vai ser mandar tirar. É isso que está sendo desenhado lá em Brasília. E vai valer para Brasília e para o resto do Brasil. Como eu falei há pouco, o presidente da República, Jair Bolsonaro, planeja fazer amanhã um encontro de despedida com aliados e auxiliares. E logo em seguida vai para os Estados Unidos, onde passa o Réveillon. A imprensa apurou que o presidente ainda não definiu se a reunião de despedida vai ser no Palácio da Alvorada ou no Palácio do Planalto. Mas deve contar com as presenças do ex-ministro Walter Braga Neto, que foi seu candidato a vice, era ministro da Defesa, e do presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto. Os convites têm sido feitos pelo próprio Bolsonaro. Ele próprio tem ligado para algumas pessoas, convidado, e tem enviado alguns assessores para fazer convites pessoais. De acordo com aliados do presidente Jair Bolsonaro, a expectativa é de que ele siga mesmo amanhã para a Flórida e, junto com os familiares, passe a virada de ano. O resort para onde ele vai fica em Palm Beach e é de propriedade do ex-presidente norte-americano Donald Trump. A outra possibilidade é de que Bolsonaro também passe alguns dias na casa de amigos que ele tem em Orlando, lá onde está Lourdinha Pinto, vai receber Bolsonaro. Um dos filhos do presidente já se encontra lá na Flórida. Bolsonaro vai viajar em avião da Força Aérea Brasileira, uma vez que ele ainda é o chefe do Poder Executivo. Até sábado à noite, à meia-noite é ele. O retorno poderá ser num avião da FAB, se Lula autorizar, eu acho que Bolsonaro não vai querer, ou ele volta no avião de carreira, ou em algum avião particular. Pode ser o avião do velhinho da Havan. O velhinho da Havan é amigo do Dr. Gildo Lima do Nascimento e amigo de Emanuel Erivan. Depois eu vou procurar saber deles porque o senhor Luciano Hang desistiu de botar uma loja aqui em Campina Grande. Vocês lembram que ele esteve aqui? Veio, olhou o terreno ali na Avenida Brasília, de lado daquele terreno onde Hulk botou o empreendimento dele, tem um shopping de automóvel, tem um empreendimento de Hulk, tem a concessionária da Renault e na outra quina é um terreno pertencente a Aloysio Silva, Chevrolet. Eu não sei se não deu certo a compra do terreno, vou até procurar saber lá com o Robson Regis, ou se o motivo real foi revelado para Dr. Gildo ou Emanuel Erivan, que são amigos de Luciano Hang. Procurar saber. Pois bem, nos últimos dias, antes dessa viagem que pretende fazer, dirigentes do Partido Liberal têm sugerido que Bolsonaro faça um pronunciamento aos seus eleitores, agradecendo a votação que recebeu no segundo turno. Bolsonaro, viajando, portanto, não participa de nenhuma cerimônia da posse de
Luiz Inácio Lula da Silva. Aí chegam aqui algumas perguntas, uma delas diz: e quem vai passar a faixa para Lula? E você está preocupado com a faixa? Meu amigo, a faixa é um adorno. Não, tem uma simbologia bacana, o importante é tomar posse. É tomar posse no Congresso Nacional e começar a exercer o cargo. A faixa de Bolsonaro não deixou lá, se levaram, se esconderam, manda fazer outra. Claro que eu estou brincando aqui, ninguém vai fazer isso, né? Levar a faixa, mas eu lembro que teve presidente da República que recebeu a faixa de Efraim Moraes. Qualquer pessoa pode passar, o presidente do Congresso, não é? No caso é o Rodrigo Pacheco. E tem a mulher de Lula, quem está organizando esse cerimonial da posse, ela pode implementar a ideia que já foi externada de que seria uma mulher, um homem negro, um índio e uma criança. A mulher passaria a faixa para o índio entregaria ao negro, o negro à criança e a criança botaria a faixa em Lula. Pronto, está resolvida a questão. Se for esse o problema da faixa, qualquer pessoa pode botar. Fosse eu mesmo, botaria a faixa em mim. Pronto, está resolvido o problema. 6h37 na Paraíba. Não, isso aqui eu não vou ler não. O ouvinte mandou aqui a sugestão de uma pessoa para entregar a faixa a Lula, mas aí não dá, né? Se disser aqui, você vai sobrar para mim. Aí não dá, né, Major? Mas é uma ideia boa essa que você teve aí. Djalma Neves, boa noite. Iremar Silva, saudações. Paulo, infelizmente é a velha retórica: rei morto, rei posto. É verdade. Todo mundo sabe disso, Major. Gil tem razão, mas foi outra coisa que o ouvinte escreveu aqui, viu? Tony Lima, Aras vai ao Supremo contra o indulto. Tá vendo aí? Isso aí é aquilo que Bilil, o velho Bilil forrozeiro. O que é que Bilil diz que eu concordo? Eu discordo de muita coisa que Bilil diz e que Bilil faz. Bilil tem umas ideias assim que não batem muito com as minhas, não. Mas uma coisa que ele diz eu assino embaixo. E o que é? O crime de ingratidão deveria ser capitulado no primeiro artigo do Código Penal brasileiro. Crime hediondo e inafiançável. Tem coisa pior do que a pessoa ser ingrata, né? Minha gente, o que Augusto Aras está fazendo está sendo classificado aqui por boa parte dos ouvintes como ingratidão. O que mais? Amigo José, Paulo, esse Mar-a-Lago é um resort luxuoso ali perto do Glória, né? Aqui em Campina, bem pobrezinho. Meu amigo, olha, só quem conhece a Flórida, o estado da Flórida, para saber quanta riqueza tem ali, viu? Orlando, Miami, meu amigo, baronáceos e mais baronáceos, do mundo todo. Hermano, boa noite, meu amigo Hermano. Zé do Egito, amigo, a virada de ano vai ser na Serra de Queimadas. Diz aqui Zé do Egito. Jovita Maranhão, vou para Desterro. Daqui a pouco tem a notícia sobre Desterro, viu, Jovita? Eu vou saber se você está no esquema. Arthur Vieira, boa noite. Boa noite, Pedro, aqui no Catolé. Marcos Farias, em Esperança. Boa noite para Assis, no Santa Bárbara. Valdênia, em Queimadas. Wilson Siqueira, um beijo para Araújo Neto, tá certo. Irailson, boa noite, meu amigo. Sandro Moretti, saudações. Doutor Evaldo Dantas da Nóbrega, na audiência. Juscelino Salles, boa noite. Alexandre Moura. Flávio Dino. Muitas mensagens aqui falando sobre Flávio Dino. Dimas de Matinhas, não aguento mais ouvir nessa desmoralização que está acontecendo no Brasil. Eu fico com raiva, não consigo resolver nada. Calma. Tome um chá de erva cidreira, de flor de sabugueiro. O que mais? Capim santo. Vai tomando chá para se acalmar. Não resolve não. Ficar bravo nem ficar
Josafá Fernandes, estou em Guarabira, Paulo, um abraço, boa noite, amigo. Piloto Gavião, minha saudação. João Alcântara, nas Malvinas, João. Aí hoje só tem você me ouvindo. Quem mais? É cada uma que está chegando aqui, vocês não acreditam não, né? Tem umas que dá para ler, tem outras que não dá, a gente vai tocando. Falar em Flávio Dino, o futuro ministro da Justiça pediu ao governo do Distrito Federal e está pedindo a outras autoridades para que suspendam porte de arma em Brasília de agora até o dia 3 de janeiro. De agora até o dia 3. Paulo, falei agora com Ludinha Pinto, ela está lanchando num shopping. Manda um abraço para você. Ludinha Pinto, vai esperar Jair Bolsonaro. Vai esperar Jair Bolsonaro, lá para virada de ano. Roberto Leal, meu amigo de Pocinhos, boa noite. Por falar em Pocinhos, Memel Chaves, o vereador, me manda a informação de que a última prestação de contas do irmão dele, do ex-prefeito Cláudio Chaves, foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado, das contas de 2020. Então, Cláudio foi prefeito 8 anos, todas as contas aprovadas, está tranquilo. Um Réveillon de paz, deve ter passado um Natal de paz também. Obrigado a todo mundo da família e ao pessoal do Pocinhos que me dá uma grande audiência. Eu tenho amigos de um lado da política, eu tenho amigos do outro lado da política e desejo todo o sucesso para todos. Sim, aí Flávio Dino quer que os portes de arma sejam suspensos, porque ele acha que tem gente que pode querer fazer besteira, e ele tem dado muitas entrevistas. Uma delas eu assisti hoje, ele disse que a equipe de transição vai pedir ao Supremo a suspensão de portes de arma até o dia 3. Fizemos uma reflexão sobre toda a segurança da posse presidencial, tanto com o governo do Distrito Federal, como aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, com a equipe da PF, Polícia Federal. Agora, no começo da tarde, vamos pedir ao ministro Alexandre de Moraes, ele falou por volta de 1h da tarde, para suspender os portes de arma. Mas, meu amigo, não precisa nem pedir, basta você, não precisa nem ir lá, basta ligar para o ministro Alexandre, é com ele mesmo. Pá, canetada resolve. O objetivo é que mesmo as pessoas que sejam eventualmente detentoras de autorização de porte, por exemplo, caçadores, atiradores, colecionadores, tenham essa suspensão por ordem judicial para que fique configurada que qualquer porte de arma nesse período será considerada um crime. Nós esperamos que o ministro atenda o nosso pedido para que tenhamos paz, disse Flávio Dino em conversa com alguns jornalistas. Tem gente dizendo que Flávio Dino vai aprontar. Eu não sei se vai, eu não tenho como dizer. Gente que conhece ele lá do estado do Maranhão, foi governador, tal, é senador eleito pela terra de Sarney e agora vai virar ministro da Justiça e da Segurança Pública. Boa noite para Zeca e Eliana, em Esperança, e para Jô Oliveira, que também está acompanhando o programa. Questionamentos chegam aqui quando eu estou nesse horário. Já expliquei para vocês que aquilo que eu sei eu respondo, aquilo que não sei eu digo que não sei, e algumas coisas eu consulto para responder depois a pessoa. Um ouvinte me pergunta aqui o que é que ele faz para ter direito a não pagar o IPVA do carro dele. Tudo isso, meu amigo, e vale para todo mundo que está me escutando, é estabelecido em lei. Não é a pessoa dizer, você paga, você não paga, não é assim. Existe uma lei que normatiza essa situação. Pelo que eu sei, aqui na Paraíba, tem direito a não pagar IPVA dono de veículo com mais de 20 anos de uso e o pessoal que é deficiente físico. O pessoal que está amparado naquela lei que permite comprar carro novo com isenção de impostos. Quem é deficiente físico conhece a lei.
Se for uma pessoa que tiver problema mental, de autismo, vai ter alguém da família que entende dessa coisa. E se não entender, consulta um contador, consulta um advogado, aí o advogado vai explicar. Lembre que consulta advogado deve ser paga também. Você não paga ao médico antes de entrar no consultório? Você paga ao médico. Antes, consulta quanto é R$500, R$300, R$1.000, R$2.000, dependendo do médico. Você só vai contar o problema para ele e buscar a solução depois que já pagou. Ou se passou o cartãozinho do plano de saúde. Não é assim? Dentista é do mesmo jeito hoje em dia. Você vai fazer, mostrar sua boca, abrir sua bocarra para o dentista olhar. É uma consulta. Tem que pagar antes. Aí ele vai olhar. Aquele valor que você pagou não é o tratamento, é a consulta para ele dizer o que é que precisa fazer na sua boca. Com o advogado, eu entendo que deveria ser do mesmo jeito. O advogado está lá no escritório. Vai receber você, vai conversar 1 hora, 2, dizer como é, como não é, tudo de acordo com os estudos, ele que queimou pestana, que comprou livro, que, entendeu? Fez curso de pós-graduação, deve ser pago também. Mas isso é uma outra discussão. Aqui no Brasil, puseram na cabeça das pessoas que advogado você pode conversar com ele o dia todo, em 2 dias, ficar ligando para ele de noite, de madrugada, não é para pagar nada. Não. O advogado vive daquilo, tem que receber pela consulta. É o que eu penso. Se eu exercesse a advocacia, eu sou advogado, mas só advoguei até hoje em causa própria, que eu não tenho tempo e nem gosto, sou muito franco, eu cobraria a consulta. Mas aqui no rádio não, aqui é 0,800. Então, quem tem a isenção do automóvel no imposto estadual, olha a regra. Porque tem gente que compra um carro de R$200 mil, ou de R$250 mil, ou de R$300 mil. O limite é R$200 mil, eu estou exagerando. Mas o cara compra um carro de R$200 mil, ele só vai pegar a isenção do imposto federal, que é o IPI. O imposto estadual, ele só é concedido a isenção para deficiente físico, é assim, o PCD, pessoa com deficiência, PCD. A isenção só é concedida para veículo que custa, eu acho que até 100 mil, e ele paga imposto de 70 para cima. Ou seja, comprou um carro de 100 mil, você vai pagar imposto na Paraíba de 30 mil, de 70 mil você não paga. Quer dizer, uma redução boa no imposto. E aquele veículo, daquela pessoa com deficiência, será isento do IPVA, desde que requeira no tempo também estabelecido em lei. Vocês estão entendendo como é que o negócio, como é que a bandinha toca? Porque as pessoas querem o benefício, mas não querem se submeter às regras. Tudo tem regra. Você tem direito a isso desde que faça isso. Então, para responder ao meu amigo ouvinte que mandou aqui essa pergunta, só não pagará o IPVA em 2023 quem requerer essa isenção e tiver direito até quinta-feira agora, dia 29, depois de amanhã. É a regra, é o que está na lei. Se você não requerer agora até quinta-feira, dia 29, e deixar para o ano que vem, semana que vem, já perdeu. Ah, não, eu vou ligar para a rádio. Não resolve, é o que está na lei. E outra coisa, isenção de IPVA não é isenção de licenciamento e nem de taxa de bombeiro. Quem é que explica isso no rádio por aí? Eu dou um 12 para alguém. Por quê? Porque eu leio, eu procuro saber para poder passar para as pessoas. Aqui não é oba-oba não. Aqui eu vou responder aquilo que é correto para você se orientar. Não quer acreditar e quer fazer do seu jeito, faça, só que você não vai obter sucesso. Quais são as regras hoje, para resumir esse assunto? Compra carro com isenção de impostos quem for portador de autismo, deficiência física, mental, visual, tem um monte de regras. Um cego tem direito? Tem. Não é ele que vai dirigir o carro, é o irmão, é o pai, é o marido, é a mulher, o noivo, o cunhado, entendeu? Essas pessoas têm direito. Agora, existem as regras para ter direito. E as regras são rígidas. Não é você chegar e dizer, eu sou deficiente e quero comprar aqui um carro com desconto. Não. Você vai passar por uma junta médica do Detran. Essa junta médica do Detran vai conceder uma habilitação especial
De posse dessa habilitação especial, você vai fazer um laudo médico com um médico particular que trabalhe para o SUS. Ele vai lhe dar um laudo, além dessa documentação do Detran. Aí com isso você vai numa concessionária e vai encomendar o carro que você quer dentro das regras. Não é qualquer carro, cada fábrica tem um carro que pode ser vendido ao PCD. PCD é a pessoa com deficiência. Você compra o carro vem faturado direto da fábrica para a pessoa, dá o sinal, dá a entrada, porque muita gente vai lá, encomenda e depois não aparece, aí tem que dar o sinal direitinho. Eu vou comprar um carro de 120 mil, dê 70, dê 80, dê 60, o que você tiver de sinal. Deu, encomendou, o carro é faturado em seu nome. Quando chegar, você vai pagar a diferença ou financiar, se for o caso. Aí vem aquele carro com a nota em seu nome, direitinho, tranquilo. Só pode vender, de acordo com as novas regras agora, depois de 4 anos, tem que ficar com o carrinho 4 anos. Se eu quiser vender com 6 meses, vende, mas vai ter que pagar os impostos que não pagou quando comprou. Se o carro for superior a 100 mil reais, só tem de isenção o imposto federal, e quem tem isenção do imposto federal não pode pedir a isenção do IPVA, que é o imposto estadual. Então tem uma série de regras que você, consultando um despachante ou um advogado, ele vai lhe explicar tintim por tintim. Não esqueçam, meus amigos e minhas amigas, que nós estamos no Brasil, o país dos enrolões, o país dos malas, o país dos estelionatários, o país onde você encontra pessoas todo santo dia querendo dar o golpe. E é para isso que as regras são rígidas. Com toda essa rigidez, ainda tem gente que consegue burlar. Você imagina se não tivesse. Paulo Roberto, como é que está a audiência do programa nessa última semana do ano? Tá boa. Estou olhando aqui e não caiu não. A sexta-feira da semana passada diminuiu um pouco, mas de ontem para cá está dentro dos padrões, está normal. Leandro Ferreira dos Santos, boa noite, está aqui acompanhando o programa também. 6h53, faltam 7 para as 7 agora. Quando eu digo a vocês que tem coisa que acontece no Brasil, que quando você conta lá fora é motivo de riso, de piada, né? Especialmente para os portugueses, ainda tem gente que não acredita, acha que eu estou inventando. O Supremo Tribunal Federal, a nossa alta Corte de Justiça, sabe o que ela fez ontem? A Corte se reuniu e estabeleceu que vai mudar o seu regimento interno. Mas vai mudar por quê? Você tem que perguntar à ministra Rosa Weber e aos demais ministros. A Rosa Weber é a presidente hoje. Ou seja, para você entender bem direitinho, a partir da volta do recesso do Judiciário, ou seja, já no governo Lula, as regras serão diferentes das de hoje. Mudanças no regimento interno. A principal alteração, para você entender, vai para 90 dias o prazo agora para que qualquer um dos 11 ministros apresente o seu voto vista. O que é o voto vista? É que quando está havendo uma votação de qualquer assunto, de qualquer matéria, qualquer processo, um ministro pede vista. Vocês já viram? O ministro Gilmar Mendes pediu vista. Pronto, para tudo. E hoje, apesar do regimento, olha só como é o Brasil. O regimento diz que ele tem 30 dias para apresentar o voto vista. Tem uns que passam 30 anos e não dá nada. Não acontece nada. Hoje de manhã eu fui pesquisar e vi que tem, meus amigos e minhas amigas, processos de 2014, de 2013, que estão lá. O ministro pediu voto visto e até hoje não apresentou. E o regimento diz que ele tem 30 dias, mas ele não obedece. E não acontece nada. Agora, o que é que eles estão mudando no regimento? Vai ser assim: ministro pediu vista, pediu. Paulo Roberto é ministro, pediu vista. Tem 90 dias para apresentar o voto visto. Se não apresentar em 90 dias, quando for no dia 91, o processo vem automaticamente para ser julgado.
Isso não acontece hoje, vai acontecer agora no governo Lula. Vamos para outra. No instante em que o ministro tomar uma decisão monocrática, como essas que Fachin tomou, Marco Aurélio Melo tomava, Gilmar Mendes toma toda semana, e principalmente o ministro Alexandre de Moraes tomou uma decisão monocrática, o plenário tem que analisar imediatamente. Estão vendo? Se essa decisão for em relação à prisão de alguém, é mais rápido ainda. A apreciação vai para o plenário virtual, aquele em que o magistrado apresenta seu voto sem discutir o assunto. Passou 90 dias, vai para o plenário virtual imediatamente. Se for prisão, vai imediatamente para o plenário presencial. Deixa eu fazer aqui essa correção para que vocês entendam bem direitinho. Entenderam? Está havendo uma votação. O ministro pediu vista. Tem 3 meses para apresentar o voto vista. E quando você falar sobre isso, não diga vistas. Não tem o S. Eu quero fazer um pedido de vista. Ou seja, eu quero passar a vista. Aí ele vai apresentar depois o chamado voto vista. Na linguagem jurídica é assim. Então, se ele passar 90 dias não apresentar o voto vista, entra no plenário virtual no dia 91. Aí os ministros ou uma turma terão que imediatamente apresentar o resultado daquela votação em 24 ou 48 horas ou em uma semana, porque isso aí quem estabelece lá é o próprio tribunal. Se a decisão de um ministro for monocrática, imediatamente os outros terão que referendar ou não. E se essa decisão monocrática for sobre prisão, também vai vapt-vupt para o plenário virtual. Então, são regras que eles mudaram ontem. Isso houve uma discussão interna lá, a imprensa descobriu e a Folha de São Paulo conseguiu uma cópia. Você sempre tem fontes desses tribunais. Ou seja, vai ficar muito mais fácil para Lula na relação com o Supremo, a partir agora de 2023, do que foi durante todo esse tempo a relação com o Bolsonaro. Aquela coisa de um ministro tomar uma decisão sozinho, ninguém votar aquela decisão dele, ficar valendo e acabou a história. Pelo menos vai dar mais agilidade, vai dar mais celeridade à forma de trabalhar do Poder Judiciário brasileiro. São 6h58. Engraçado no Brasil é o seguinte: você tem uma demanda no Poder Judiciário, uma ação, para todo mundo entender. Aí a parte tem prazo, você que é a parte, o advogado tem prazo, a parte tem prazo, o Ministério Público tem prazo, mas o magistrado não tem prazo. Não é desigual? É para ter prazo para todo mundo. Eu sei que às vezes uma audiência precisa ser mudada por motivo de força maior, uma tragédia, um dilúvio, entendeu? Uma pane no sistema, uma pandemia, como a gente teve. Tudo isso pode levar ao adiamento. O juiz adoece, o advogado adoece também. Ninguém está imune a esse tipo de coisa. Agora, você tem uma ação 10 anos para ser julgada, 15 anos, 20 anos. Aí é brincadeira, né? Que eu estou recebendo de Brasília. Os ministros aprovaram que assuntos urgentes não poderão ficar apenas nas mãos de um ministro. Após cada decisão individual, o plenário deve ser acionado imediatamente para avaliar o caso. Como hoje já existem os julgamentos virtuais, em que não há necessidade de montagem do plenário físico, aquele que a gente vê na televisão, é possível submeter, e hoje será assim com a reforma do regimento interno,
que qualquer medida cautelar julgada por um único ministro vai ser levada ao plenário virtual para que os outros 10 opinem e cheguem a uma maioria. As decisões serão publicadas pelo Supremo apenas em janeiro, quando começarão a valer. E aí a Corte terá 90 dias para adequar ações antigas às novas regras, ou seja, processos que tenham decisões monocráticas terão 3 meses para que sejam apreciados pelo plenário. Cada cabeça é uma sentença, cada pessoa entende de um jeito, mas já tem ouvinte aqui mandando mensagem dizendo: tá vendo que tinha combinação contra o FEDA? Eu não tenho como dizer isso, né, meu amigo? Mas você acha que é assim? Quem sou eu para mudar o seu pensamento? Muitas mensagens chegando aqui, deixa eu ver. Alexandre Gomes, lá do Amapá. Empresa coloca placa com a data de quando termina o recesso e faz todo mundo querer trabalhar lá. Aqui. Usuários se divertiram e obviamente não perderam a chance de fazer piada com a situação. Poeta Adalto Marques de Esperança, boa noite. Rodrigo Oliveira, lá de Nova Brasília. O presidente foi frouxo, perdeu a moral, tal, faz tempo. Quem mais? A Luiz, 10 anos. Paulo, boa noite. Será que Pablo Vittar vai mesmo cantar na posse de Lula? Vai sim, tá lá. Da relação toda que eu vi, eu só gosto de um. Só gosto de Odair José. Os outros, tem uns 20 ou 30 cantantes. Não, tem Martinho da Vila também, que é bom. Valdec Nóbrega, boa noite. José Newton Porto de Pocinhos, boa noite. Doutor Evaldo Nóbrega, um abraço. Emanuel Ivan. Eu não sei, irmã, se isso é verdade, se isso que passaram para você. Acredito que não. Acredito que não. Agora tem umas coisas estranhas, sabe, que estão acontecendo aqui no Brasil. Por exemplo, a posse antecipada dos comandantes militares escolhidos por Lula. Para mim é estranho. Porque as solenidades militares, a passagem de comando de qualquer unidade militar é uma solenidade que tem dia e que tem hora e que segue todo o processo de hierarquia. Mas o futuro, olha aí, não é ainda, o futuro ministro da Defesa, Zé Múcio Monteiro, confirmou hoje que o general Júlio César de Arruda, indicado por ele e por Lula para ser o comandante do Exército, vai tomar posse sexta-feira, dia 30, antes do novo governo assumir formalmente domingo, dia 1º. Para mim é estranho. Então, o ministro Júlio César de Arruda vai substituir Marco Antônio Freire Gomes, num movimento que ecoa as preocupações explicitadas pela equipe de transição a respeito de um eventual vazio de poder nas primeiras horas do governo Lula, domingo, dia 1º de janeiro. Essa posse antecipada do comandante do Exército reverbera também uma inédita tensão com setores das Forças Armadas na transição de governo em tempos democráticos, dada a maciça participação de militares no governo de Jair Bolsonaro e a permanência de pequenos grupos de manifestantes diante dos quartéis no país inteiro pedindo intervenção militar. Zé Múcio Monteiro disse ainda que não há data para a troca de comando na Marinha, enquanto que na Aeronáutica será no dia 2 de janeiro, segunda-feira. Então, só no Exército é que anteciparam para sexta-feira. O futuro ministro da Defesa estava ao lado de Flávio Dino, que será o ministro da Justiça. Então, vai fazer o quê? Resolveram assim. Agora, que é estranho, pelo menos para mim, é. Flávio Dino disse que a expectativa na equipe de transição é de que o povo saia da frente dos quartéis de forma voluntária antes de domingo. Zé Múcio disse que esse movimento na frente dos quartéis tem sido pacífico e que o plano de atentado desbaratado lá em Brasília é isolado. Vou fazer o quê, né? Vamos mudar o comando do Exército sexta-feira, aí Bolsonaro já estará longe, já estará nos Estados Unidos. E quando ele deixa o espaço aéreo brasileiro, o presidente fica sendo o vice, Hamilton Mourão. Então, no dia da posse de Lula, o presidente será o vice no
exercício da presidência da República, a não ser que também saia e deixe o território nacional. 19h06 agora. Vendo aqui de longe a tela, Leandro Ferreira dos Santos. É o desembargador Leandro dos Santos ou não? Responda sim ou não, que de longe dá para ver. Que aqui eu estou trabalhando com 4 telas, não dá para me aproximar mais para ver a fotografia. Estou recebendo aqui agora do prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, convite para um almoço de confraternização amanhã, quarta-feira. Vai ser no restaurante O Bananal, lá em Lagoa Seca. Agradecer o convite e ano passado teve um almoço com o Bruno. Foi, meu Deus do céu, ali em Lagoa Seca, perto da Vila Forró, naquelas imediações ali da Vila Forró. Amanhã será no restaurante O Bananal. A brincadeira que a ouvinte faz aqui. Simoninha aceitou ser ministra, foi? Simoninha, a que ela se refere, é a senadora Simone Tebet. Aceitou, minha filha, aceitou. Simone vai ser ministra do Planejamento. Curioso é que ela chegou para Lula hoje, e esses são os colegas de Brasília que me informam. Aí disse: Lula, eu aceito ser ministra do Planejamento, mas você vai me dar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para ficar sob meu comando no planejamento. Aí Lula disse: não, minha filha, aí é com a Haddad. O ministro da Fazenda é que vai cuidar do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Simone queria comandar as duas instituições. Vai ficar no Ministério do Planejamento. Eu acho que ela não demora muito, porque não vai apitar nada. É ministra, planejamento não resolve nada, planejamento planeja. Aí planeja, mostra ao presidente, e o presidente diz: não, eu não quero isso, não acho legal. Vá planejando aí. Vai planejando. Eu lembrei agora de Humberto de Campos. Na época, os governadores podiam nomear, escolher agentes fiscais, procuradores do Estado. Não tinha concurso, não. Aí, aqui e ali tinha fulano de tal, era nomeado para o fisco. Ainda hoje tem gente que foi nomeada assim, aqueles casos dos chamados Denorex, lembram? Da época de Buriti, parece, mas não é e tal. E nomeavam também procuradores. Eu não lembro se foi o Wilson Braga, acredito que tenha sido. Braga escolheu, entre as pessoas que ele escolheu para ser procuradores do Estado, claro que precisava ser formado em Direito, procurador não tinha como não ser advogado. Entre as pessoas escolhidas, na relação estava o nome de Juraci Pedro Gomes, que era o presidente da Federação Paraibana de Futebol. Humberto de Campos tinha sido inimigo, mas depois virou amigo de Juraci, de Rosilene, da família Gomes. Aí Humberto dizia: Paula, é verdade que o governador nomeou o Juraci Pedro Gomes para procurador? Humberto. Doutor Juraci Pedro Gomes, procurador. E o que danado ele vai procurar? E eu sei, o salário, todo fim de mês, vai procurar o contra-cheque, o salário. Aí Humberto morria de rir, porque Humberto disse além Juraci Pedro Gomes, né? Juraci era uma figuraça, você morria de rir quando conversava com ele, porque um sujeito que não tinha lá muita intimidade, digamos, com a última flor do laço inculta e bela, com a nossa língua pátria, e tinha o seu jeitão de trabalhar na federação. Depois ele botou a mulher, o resto da história vocês sabem. E Humberto falava mal e condenava os procedimentos dele, as ações como presidente da federação. Aí um dia alguém chegou para Juraci e disse: Juraci, Humberto de Campos, rapaz, é goleiro lá em Campinas, ele joga pelada lá no time dos Estudantes e é goleiro. Você quer ganhar Humberto de Campos, quer fazer dele seu amigo? Ele disse: o que é que eu faço? Convide ele, rapaz, para vir aqui em João Pessoa.
Aí você mostra sua loja, suas fábricas de bola, de chuteira, de material esportivo. E depois você pega umas 2 ou 3 camisas de goleiro, dessas bem boas, que tem aquela espuma no cotovelo, no ombro, né? Você dá uns uniformes de goleiro para ele, e umas bolas e umas chuteiras, pronto. Aí Juraci disse, rapaz, será que ele vem? Aí organizaram lá para convidar o Humberto. Convidaram. Aí o Humberto, vou, não vou. Digo, vá, rapaz. Aí o Humberto foi. Meu amigo, quando o Humberto chegou, disse, Paulo, rapaz, Juraci, pense num cara legal. Eu tinha outra impressão, rapaz, o cara é grossão, é papel de enrola-prego, mas é um coração enorme. Me mostrou a fábrica, me mostrou as lojas, me levou em todo canto. Mandou escolher lá umas 5 ou 6 camisas de goleiro, bola, me deu tudo, pronto, ficou amigo de Humberto de Campos. Juraci Pedro Gomes, saudoso Juraci, já é falecido, né? Era procurador do Estado. Aí Humberto dizia, ele está procurando o quê? O contra-cheque, Humberto, todo fim de mês, que é gordo, é bom, é poupudo. 7h11 na Paraíba. Que o ouvinte escreveu aqui, que Humberto foi para lá serrar. Não, Humberto foi convidado para conhecer as fábricas, as lojas de Juraci. O presente foi uma consequência, né? Foi digamos assim, um mimo que Juraci resolveu dar para ele, porque sabia que ele jogava futebol, era goleiro e tal. Aqui mais mensagens, Walter Carneiro. Ô Walter, isso é muito relativo, sabe? É muito relativo, essa coisa de chamar alguém de doutor. Normalmente as pessoas chamam médico, né, de doutor. Mas não necessariamente o doutor é apenas aquela pessoa que fez doutorado. Não, é uma questão de você respeitar. Os próprios juízes chamam os advogados de doutores e os promotores. Isso é da relação respeitosa. Então, vamos dizer que aqui no Brasil convencionou-se chamar de doutor quem conclui um curso superior, mesmo que não tenha doutorado. Questão de respeito, né? de reverência, melhor dizendo, aquela pessoa que estudou e que queimou pestanas e tal. Mas, como é que um advogado pode exercer uma função de juiz se ele não é concursado? Existem os juízes temporários. Isso está na lei também. Por exemplo, Bolsonaro pode escolher um juiz temporário do TRE, que não é necessariamente o juiz. Existem juízes concursados que aqueles têm a vitaliciedade. São juízes até morrer, embora se aposentem na compulsória dentro daquele limite de idade. E esses que são nomeados e escolhidos de acordo com a lei, porque alguém fez uma lei lá atrás, eles são juízes temporários. Você pode ver que um advogado é escolhido ministro, juiz substituto do TRE. Ele fica 2 anos, depois vem outro. Entendeu? Isso tudo está na lei. Há, por exemplo, nos tribunais, as indicações da OAB, dentro do que se chama de quinto constitucional. E nesse caso ali, o sujeito vai ter as mesmas prerrogativas e os mesmos direitos daqueles outros. Então isso tudo a gente tem que olhar direitinho a lei para não cometer injustiça. Agora, chamar de doutor, eu chamo, porque os outros também me chamam e convencionou-se que é assim. Então, não vejo nenhum mal em você tratar um advogado de doutor, um médico, um fisioterapeuta, entendeu? O que é que eu diria aqui? Um ortopedista, todo mundo é doutor. Estudou, está ali, a gente precisa. E é uma questão de respeito e, insisto em dizer, de reverência a essas pessoas todas.
Você, se já foi a uma audiência num fórum, você chega lá, ou se já assistiu a um tribunal do júri, o juiz, que ali é a maior autoridade, pelo menos em tese, ele chama o promotor de doutor e ele chama o advogado de doutor, e o advogado a mesma coisa. Não é assim? O que é que eu tenho mais? Ah, tá, entendi. São 7h16, vamos fazer uma pausazinha e eu volto já já com a parte final do nosso programa Cidade em Revista. Tem a coluna política e tem outras mensagens que estão chegando dos ouvintes. Lembra daquele filé à parmegiana do restaurante do Baixinho? Suculento, saboroso, com tempero na medida e que só de pensar enche a boca d'água. Pois esse filé voltou a ser servido em Campina Grande, nas antigas instalações do restaurante do Baixinho, onde tudo começou. Agora é o Parmegiana do Marcondes. Marcondes era garçom no restaurante do Baixinho e agora está servindo o autêntico filé à parmegiana com serviço de delivery prático e rápido. Parmegiana do Marcondes, no antigo restaurante do Baixinho, Rua João 23, 101, bairro da Liberdade. Indo pela Assis Chateaubriand, é a primeira à direita após a Carajás. Parmegiana do Marcondes, delivery 99883-8777. 99883-8777. 2022, 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. Em 1932, um decreto de Getúlio Vargas autorizava os anúncios nas emissoras de rádio. As primeiras propagandas eram musicadas com um refrão simples feito para grudar, os eternos jingles. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. Muitos artistas chegaram a fazer jingles para aumentar a adesão do público, como esse da Shell com Roberto Carlos. Passei num posto Shell e botei gasosa com ICA. Personagens importantes da telecomunicação brasileira começaram a carreira escrevendo jingles. Um ano novo cheio de prosperidade. Esse da Varig, de 1960, foi escrito por José Bonifácio de Oliveira, o Boni. 100 anos do rádio no Brasil. Uma homenagem da AESP ao veículo que sempre vai estar ao seu lado. A beleza está no olhar, no sorriso, em cada fio de cabelo. A beleza está em você. Desperte o seu melhor em Onildo Alticoafir. Profissionalismo, conforto e atendimento personalizado. Onildo Alticoafir, em Campina Grande, na Rua Américo Braga, 29, São José, e no Partage Shop, em João Pessoa, no Manaíra Shop. Da educação infantil ao ensino médio. Valores e competências para o sucesso na escola e na vida. Colégio Autêntico e a Família. Na transformação de jovens em cidadãos e líderes da sociedade paraibana. A certeza do sucesso do seu filho. Hashtag Vem Ser Autêntico. Para se comunicar conosco, utilize o WhatsApp número 999714048. 999714048. Campina Grande celebra a maior edição do Natal Iluminado da história. São 43 dias de pura magia em várias estações. Mais de 2.000 artistas. São mais ruas iluminadas, mas o comércio também brilha, além de segmentos como hotéis, bares, restaurantes e o setor turístico. Viva um Natal de transformação. Campina Grande, cidade que transforma. Seguro de carro é com Anatólio. Anatólio Chaves trabalha com as maiores seguradoras do Brasil. Atende pelo telefone 99999.000 e faz seguros contra roubo, incêndio, danos materiais e danos pessoais a terceiros. Peça orçamento. Faça seguro do seu carro com Anatólio Chaves. Telefone 99999.000. 99999.000. Cachaça brejeira da melhor qualidade é com o professor Uba. É de Alagoa Nova para todo o Brasil. Faça pedidos ligando para 981820102. 981820102.
Os vereadores e os servidores da Câmara Municipal de Campina Grande também acompanham o Cidade em Revista. Obrigado a todos pela audiência e boa noite. Um local onde você pode entrar em contato com a natureza, respirar o ar puro, deixar as crianças brincar livremente e ainda desfrutar de comidas regionais de primeiríssima qualidade. Falamos do Rancho dos Caboclos, no sítio Manguape, em Lagoa de Roça. Restaurante e casa de recepções, onde você pode marcar o seu evento, a sua convenção ou a sua confraternização. Funciona aos sábados, domingos e feriados. Rancho dos Caboclos, área de lazer com minicampo de futebol, redário e a cortesia de Marconi Farias e família. Rancho dos Caboclos, sítio Manguape de Lagoa de Roça. 19h21 na Paraíba, pontualmente 7h21 agora. Pergunta do servidor do governo do estado da Paraíba sobre o pagamento da folha desse mês de dezembro. Amanhã, dia 28, recebem os aposentados, pensionistas e reformados da Polícia Militar. Amanhã. E na quinta-feira, dia 29, todo mundo da ativa, efetivos e os ocupantes de cargos comissionados. Então, amanhã, o governador João Azevedo começa a pagar a folha de dezembro, conforme prometido, dentro do mês, amanhã e quinta. E o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, anunciou que dia 29, também na quinta-feira, sai o salário de todo mundo. Vamos à coluna política de hoje, como foi o papo com Anchieta Araújo, lá na Rede Ita. Vamos acompanhar. Para falar sobre política, Paulo Roberto já está aqui conosco, para atualizar você dos bastidores da política. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Anchieta. Tudo tranquilo? Tudo sob controle. Eu estava vendo aí a explanação da advogada. Interessante é que tem um programa do governo do estado que é nota legal, alguma coisa assim. Sim. E você só participa se der o CPF. Senão não é identificado depois para receber o prêmio. O CPF é que faz com que você... Para algumas coisas acho que não tem como. Né? E aí inclui farmácia, supermercado, as lojas todas, né? Se pedir para participar da nota legal, você tem que dar, senão não participa, né? A opção é sua. E tem prêmios bons, o governo do estado tem entregue. Prêmios bons, né? Um pequeno detalhe apenas. Mais importante. Pois é, a posse de Lula deverá ter o maior esquema de segurança que já houve na posse de um presidente da República. Podem, inclusive, abolir o carro aberto, aquele Rolls Royce. E Lula fazer o trajeto num carro fechado, blindado, por conta do acirramento que ocorre em Brasília. É algo inédito, né? Inédito, mas acho que necessário. Segurança, né? Sem dúvida. Nesse momento. Porque a solenidade é legal com o presidente no carro aberto, com a primeira-dama, né? É uma coisa que tornou-se, a gente viu isso com o próprio Lula, viu com o Dilma Rousseff, viu com o Bolsonaro. De repente pode não acontecer por conta da questão da segurança. Só que a gente diz que é uma pena, né? E Lula não quer o GSI tomando conta da segurança dele, já aboliu. Não quer o pessoal do Exército, quer a Polícia Federal. Está desconfiado, né? A verdade é que Lula está desconfiado, tem suas razões, não vou dizer aqui que ele não tem suas razões, e disse que só ocupa o Palácio da Alvorada quando for feita uma varredura completa, porque ele também desconfia que botaram escuta em tudo que é lugar, e câmera escondida até no tronco das árvores, até no bico da ema, não tem umas emas que está desconfiado de tudo. Não quer nem saber. O negócio é sério. E quem vai cuidar da segurança dele é a Polícia Federal. Aliás, o homem, o delegado que vem cuidando da segurança de Lula desde a campanha, já foi anunciado como o chefe da Polícia Federal, o diretor-geral, e ganhou a confiança dos petistas pelo trabalho que fez acompanhando o presidente da República eleito e diplomado Lula da Silva. Lula está tentando atrair, pasmem os senhores, o partido Podemos para a sua base de apoio. Esse partido é o partido ao qual está afiliado e pelo qual foi eleito Deltan Dallagnol. Eita! O homem da Lava Jato, o procurador que, você sabe, né? Lula tem jogo de cintura, já falei para você. Lula talvez só perca para Carlos Dunga. Impressionante, né? Eu quero o partido
na minha base Deltan que se vira. E aí aquela velha história, os partidos, na verdade, não estão muito preocupados. Não, o partido quer uma boquinha. Todos eles querem uma boquinha, né? Depende muito. Aliás, a grande luta é para isso, é exatamente para isso. Agora de manhã houve uma reunião que chamam de decisiva da senadora Simone Tebet com a ala que manda no MDB, Baleia Rossi e outras estrelas partidárias, e a senadora que você vê aí terá ainda hoje uma reunião decisiva com Lula. Porque ficou aquela história, Simone Tebet está boiando, todo mundo já foi escolhido para os ministérios principais e ela não. E Lula vai tentar convencer Simone Tebet de que ela deve permanecer, deve aceitar, melhor colocando, o Ministério do Planejamento. Porque é quem planeja, mas também pode ser que Lula destine para esse ministério, por exemplo, aquela PPI, que é o Programa de Parceria e Investimentos. É Programa de Parceria e Investimentos. Que atrai... O privado é PPP. PPP. Então, é provável que aconteça isso. Simone ontem queria, sabe o quê? Nesse ministério, para que ela aceitasse, somente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica. Saltou de lá o Fernando Haddad disse, não senhor, isso aí fica comigo, no meu ministério, que é o Ministério da Economia. Então é provável que Lula convença a senadora a aceitar o planejamento com esse programa PPI, que é um programa que vai ter contato com industriais, grandes empresários, fazer parcerias com o governo federal, talvez dê certo. Talvez não seja um daqueles ministérios que só tem um gabinete, um tapete fofo e uma secretária bonita, não. Talvez tenha mais coisas. E Lula pode ter, então, no seu governo, um trio de presidenciáveis. Sim. Geraldo Alckmin sonha em ser presidente da República, o Fernando Haddad, que já disputou com o Bolsonaro e perdeu, e Simone Tebet, que todo mundo sabe que também tensiona se candidatar em 2026. Como é que vai ficar isso aí? O próprio Lula pode querer a reeleição? Porque ele disse que não, mas ninguém sabe daqui toma gosto na testa, de repente faz um bom governo. E se tiver bem de saúde, pela idade dele, a gente já sabe que... E Lula deixou o governo com a popularidade lá em cima, vocês lembram? Mais de 80% de aprovação. Uma novidade que vem de Brasília, minhas fontes revelaram que Jair Bolsonaro, o atual presidente, pode viajar amanhã para a Flórida, nos Estados Unidos. Não está definido, isso corre lá pelos corredores, porque ele fez uma espécie de mini check-up no posto médico do Palácio do Planalto e tem um convite de Donald Trump para que ele vá para uma mansão lá na Flórida, Estados Unidos, e que fique lá por quanto tempo queira, 1 mês, 2 meses, 3 meses. É provável que ele vá. Se for, rompe o ano por lá, passa o Réveillon por lá. E como ele não vai passar a faixa, então fica à vontade, né? Sem qualquer dúvida. Isso está sendo gestado e vão resolver lá em Brasília. No plano local, o governador do estado, João Azevedo, anunciou ontem, deu entrevista ao nosso companheiro Luiz Torres e disse, entre outras coisas, que vem aí mais um concurso para a Polícia Militar e para bombeiros militares, 1000 vagas, e que vai fazer umas adequações no seu secretariado, criando uma secretaria que seria do bem-estar animal e duas secretarias para que se adequasse mais ou menos ao organograma do governo federal. Lula está desmembrando alguns ministérios e ele acha que os governadores precisam fazer isso também para que haja, tem sentido, para que haja o contato direto secretaria com o ministério, que é como acontece para vir verbas e essa coisa toda. Então ele está ultimando, formatando a sua nova equipe de governo para anunciar nos próximos dias, depois da posse, naturalmente, para o segundo mandato. Adriano Galdino deve ser presidente por mais 4 anos da Assembleia Legislativa. Logo agora, no primeiro mandato? Logo agora, no primeiro biênio e no segundo também. Que ele fez a consulta, segundo a decisão do Supremo, não há impedimento e não vê problema nenhum. Então, nesse caso, ele iria ser 3 mandatos. 3 mandatos. Ele tem 2 agora seguidos, já tinha tido antes, iria para 5. Porque é o seguinte, se vem fazendo um bom trabalho e se tem os votos dos pares, não há como contestar. Não é democracia. É uma casa ali. É um colegiado, né, que tem 36 pessoas. É claro que um ou outro se mostra insatisfeito, um ou outro pode votar contra, mas se tem a maioria, lembre-se daquela tese do ex-presidente daquela mesma casa, Arthur Cunha Lima, que fez um dia, 17 sessões num dia só, lembra disso? Entrou para a história. Arthur dizia, quem tem maioria vota, ganha e comemora. E quem é minoria, vota, perde e chora, para rimar. A tese defendida pelo ex-deputado Arthur Paes.
Paredes Cunha Lima, o velho Arthur, de quem eu sinto saudade, porque faz muito tempo que eu não vejo Arthur, não aparece aqui por Campina Grande. Boca Maldita, calçadão da Cardoso Vieira hoje. Sim. Porque só agora, a partir do novo governo, a partir da posse de Lula, é que o Supremo inventou de modificar o seu regimento interno. Ah, vai modificar? Modificar. E vou dizer para você rapidamente as modificações. A história do pedido de vista terá prazo agora de 90 dias. Se o ministro não apresentar o seu voto visto em 90 dias, imediatamente a matéria entra para julgamento, para seguir sendo julgada no plenário, e tem também aquela coisa da decisão individual que vem acontecendo, é a velha decisão monocrática. O ministro que tomar uma decisão monocrática agora, ele precisa fazer com que essa sua decisão seja referendada imediatamente pelo plenário virtual, aquele que vota em 24 ou 48 horas. E se algum ministro também, a partir da volta do recesso agora do judiciário, decretar monocraticamente a prisão de alguém, também precisa submeter essa decisão ao plenário da casa. Modificações para que haja harmonia entre os poderes. Quer dizer, essas decisões monocráticas de Alexandre de Moraes que vem acontecendo agora, a partir da volta do recesso, teriam que ser todas referendadas pelo plenário da casa. São coisas que deveriam ter acontecido o tempo todo, não é? Porque às vezes uma pessoa toma uma decisão que muda a vida de milhões de brasileiros sem ter tido um voto de ninguém, nem dele próprio, por uma vez que ele nunca foi candidato, não é verdade? É isso mesmo. Importante, né? Sabe do que nunca. Tomara que venha para melhorar as coisas, porque a gente está precisando de ajuda. Deveria ser assim. Se você pegar aquele livrinho da capa verde, a Constituição da República Federativa do Brasil, e ler direitinho e souber interpretar, o problema no Brasil de hoje é que muita gente lê e é mais ou menos como os diretores, com a devida vênia, a desculpa de todo mundo aí, sem querer de modo algum menosprezar ou desconhecer a nossa Constituição, é mais ou menos como os dirigentes do futebol fazem com o regulamento do Campeonato Paraibano. Cada um que lê entende do seu jeito, quer puxar a brasa para a sardinha do seu clube. Com a Constituição do Brasil está a mesma coisa, cada um que lê interpreta do seu jeito e vai, mas se você for olhar direitinho, se prender a hermenêutica, aquilo que o legislador quis ali colocar, cada poder tem as suas atribuições e cada um deve ficar para usar a linguagem do presidente que está saindo no seu quadrado. Já estão fazendo isso até com a Bíblia, cada um interpreta ao seu modo. É um negócio. E tem umas interpretações absurdas. Tem coisa que você como é que pode, meu homem? É a mesma coisa. Não diga mais nada hoje. Você matou a charada. É isso, Chico. É isso aí, Paulo. Amanhã estaremos de volta, né? Se Deus quiser. Muito mais bastidores aí. Obrigado, Paulo. Até amanhã. Foi a conversa de hoje, minhas amigas e meus amigos, com a Chieta Araújo, lá na Rede Ita, no programa Em Dia. Paulo Roberto, a prefeitura... Geovita Maranhão, essa é para você, viu? Essa chegou aqui, foi de um ouvinte. A prefeitura de Desterro parece que vai gastar R$200 mil com as atrações musicais. Show da banda Cavalo de Pau e show da banda de Luan Estilizado. Réveillon em Desterro. Eu já sei que Jovita vai. Réveillon em Desterro, com Luan Estilizado e Cavalo de Pau, mas vai na hora. E tem aquele caso, o doutor Gil Lima do Nascimento perguntou se era dedo de ouro, dedo de platina ou dedo do que era. Porque a prefeitura de Itapororoca, ali perto de Guarabira, contratou Tarcísio do Acordeon por 280 mil, aí o prefeito disse, está pouco. Aí contratou agora Mastruz com leite e Cavalo de Pau por 125. 280 com 125, lá se vão 405 mil reais. Mas se contrata é porque deve ter dinheiro para pagar, não é? Ninguém vai contratar essas bandas, porque essas bandas, esses artistas, quando são contratados, eles querem um depósitozinho logo de 50% antecipado, que é para amarrar e depois não desistir, e a outra metade é antes de subir ao palco. Você vai tocar no dia 31, então você manda 50% hoje, está me contratando, e a outra metade você deposita antes de subir no palco. Não deixa para depois não, senão não subo no palco. É assim, porque se tem prefeito correto, honesto, que paga direitinho, tem aqueles que depois que o show termina, desaparece. Aí o empresário, o dono da banda, o artista, cadê o prefeito? Ah, o prefeito tomou uma, foi dormir. E aí, major, para receber depois?
frente ao Alfredo Dantas, aqui no centro de Campina Grande. Os caras tinham feito um assalto no Jardim Tavares, houve uma perseguição e a polícia pegou e devia dar um pau, pelo menos é assim que eu penso. Deixa eu ver se tem mais aqui alguma mensagem de ouvinte. São 7h35. Tony, meu amigo Tony da Eletrônica, mandou mensagem. Eu vejo aqui o velho Tony manda aqui. É um vídeo, a bichona bonitona danada, tá certo? Vou olhar daqui a pouco. Rodrigo Oliveira. Se Donald Trump tivesse ganho lá nos Estados Unidos, a situação poderia ser diferente. Não ganhou. E Bolsonaro também não ganhou aqui. E lá eles estão querendo prender Donald Trump. Eu acompanho o noticiário norte-americano. Tem uma ala do Congresso e uma ala do próprio Poder Judiciário e Ministério Público de lá que quer botar Donald Trump na cadeia. Aqui no Brasil também tem gente que o sonho de consumo é, depois que Bolsonaro deixar o poder, botá-lo na cadeia e torná-lo inelegível para que ele não possa disputar as próximas eleições aqui no país. São 7h36. Vamos pedir as bênçãos para todo mundo que acompanha o programa. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Todo mundo agora pode dizer que está abençoado. E daqui eu vou lembrando que jamais teremos outra terça-feira com a data de 27 de dezembro de 2022, porque cada dia é único. Eu espero que todos vocês estejam aproveitando esta última terça-feira do ano muito bem, como eu por aqui também estou. É o dia número 361 do ano, 361. Ao seu final, logo mais à meia-noite, restarão 4 dias para que 2022 desapareça dos nossos calendários. Lembre-se, amigo, lembre-se, amiga, lembre-se, Joel Carlos, em Pocinhos, que cada minuto da vida é um milagre que não vai se repetir. Carlos do Pastel, uma boa noite para você também. Na sequência da programação da Rádio Camisa 10 FM, vem aquela seleção musical feita no capricho para que todos possamos ouvir canções maravilhosas, músicas que hoje em dia as rádios comerciais praticamente não tocam mais. Amanhã eu pretendo encontrá-los ao meio-dia na Rede Ita com a coluna política e depois às 18 horas por aqui com o programa A Cidade em Revista. Boa noite, bom descanso, felicidades, fiquem todos com Deus e até amanhã. Você acompanhou A Cidade em Revista, o resumo dos acontecimentos do dia. A Cidade em Revista, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Obrigado pela sua atenção e boa noite.